Graça, alegria e as santas incomodações do Espírito Santo sejam conosco nessa manhã. Não senti firmeza. Nas santas incomodações você titubeou, né? Graça, alegria e as santas incomodações do Espírito Santo sejam conosco nessa manhã. Amém. Agora sim. Obrigado, pastor Luiz Wagner, pela oportunidade, pastor Calixto. É muito bom a gente estar em casa, é muito bom a gente estar na igreja, no povo de Deus. É muito bom voltar a Curitiba e voltar aqui a essa igreja. Estive aqui em 2018, a última vez, e me alegro muito em ver a visão missionária amadurecendo e que o Senhor continue estendendo as tendas da Alameda por muitos e muitos povos. Essa é a minha palavra para vocês. Eu tenho a alegria de estar trabalhando nos últimos 10 anos com os pequeninos, com as ovelhinhas, com aqueles, como o pastor acabou de mencionar aqui, aqueles que têm fome, têm sede, que muitas vezes não têm roupa, aqueles que são imigrantes, não bem vistos em muitos países, aqueles que estão presos, muitos nossos irmãos presos pela fé em Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do desafio missionário. Eu vou fazer de forma didática, como diz assim, precisa desenhar? Então vamos desenhar. E a minha provocação, para você nessa manhã, quando a gente fala de missão, de obra missionária, a grande comissão, ela é de fato uma grande comissão ou é uma grande sugestão? Que lugar esta ordem de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, que lugar tem essa ordem no coração do Pai, no coração de Jesus e, portanto, no coração da igreja? E ao fazer essa apresentação e mostrar a vocês algumas coisas, eu queria que você ficasse com essa pergunta, Eu tenho entendido isso como uma grande comissão ou com uma grande sugestão? Vamos ver se eu acerto aqui. Para onde que tem que mirar? É ali, né? Tá. Se não ligar, não funciona, né? Aí. Pronto, agora sim. Obrigado. Deus é um Deus missionário. A gente costuma dizer que Deus é um Deus de missões, que a missão está no coração de Deus. Mas a minha pergunta é, qual é a missão de Deus? O que Deus quer fazer? Você tem essa resposta? Pode falar. O que você acha? Qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é a missão de Deus? Se você fosse falar com uma frase, o que seria? Pode falar. Vamos para a Bíblia. E eu quero começar no Antigo Testamento, e especialmente em 2 textos, em Isaías e em Abacuque, 2 profetas. Pessoas que entenderam o coração de Deus, discerniram o coração de Deus e que vão nos ajudar a responder essa pergunta: qual é a missão de Deus? Isaías, no capítulo 6, um jovem, aproximadamente, os estudiosos dizem que ele deveria ter por volta de 20, 22 anos, muito próximo ao palácio, ao rei de Israel, portanto. E o capítulo 6 inicia dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias foi um dos grandes reis, abençoados reis de Israel. Durante 46 anos ele governou e de forma abençoadora, construiu muitas coisas, cuidou do povo, mas nos seus últimos anos ele achou que ele era o cara. Ele entrou ao templo e ofereceu sacrifício ao Senhor, que era uma prerrogativa única e exclusiva de quem? Do sumo sacerdote. E quando ele faz isso, imediatamente ele é acometido por uma doença de pele, a Bíblia diz lepra, e ele fica durante os últimos 10 anos numa pequena capela ao lado do templo, impedido de sair, impedido de ter convívio com outras pessoas. Então imagina você, Isaías,
nascendo nesse reinado de Uzias, vendo um rei muito bem sucedido, caindo em desgraça, sendo disciplinado de uma forma muito dura por Deus. E então no capítulo 6 a gente tem, no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, aquele que era a figura do Todo-Poderoso em Israel, na terra, ele morre. E eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E as orlas da sua veste enchiam todo o templo. E ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, sinal de santidade, de reverência. E eles proclamavam uns aos outros, não proclamavam ao Senhor, não proclamavam a terra, eles proclamavam uns aos outros, dizendo o quê? O que está escrito? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O quê? Toda a terra está cheia da sua glória. Quem está mais próximo do coração de Deus, quem está mais próximo de Deus, declara que a terra toda está cheia da sua glória. Abacuque também vai falar sobre a glória de Deus. Abacuque tem uma conversa, ele inicia o seu livro fazendo um questionamento ao Senhor: onde o Senhor está? Porque a violência, a iniquidade, a injustiça, elas estão prevalecendo, o justo está definhando. E Deus responde para ele várias coisas. E uma delas é justamente esse texto que está também na tela, no capítulo 2, verso 14. Ele diz o quê? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Note que tem uma tensão entre aquilo que os serafins declaram, toda a terra está cheia, e aquilo que o Senhor mesmo declara para Abacuque: o conhecimento da minha glória encherá toda a terra. Resumo, sim, de fato, porque a terra foi criada pelo Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Tem a digital do Criador. Mas por causa do pecado que também atingiu toda a terra está ferida. E essa glória precisa ser descoberta, revelada. Levantar o véu. Paulo, em 2 Coríntios 4, diz que o ministério das trevas, o inimigo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus na face de Cristo. Esse é o ministério das trevas, tentar encobrir, tentar dificultar, para que você não perceba a glória, o que está por trás. Então é necessário uma revelação, e eu oro para que nessa manhã haja revelação no teu coração. A glória de Deus é um eixo durante toda a Escritura. E fechando um terceiro texto de Isaías, capítulo 40, diz assim: a glória do Senhor se revelará, e toda a carne, toda a humanidade verá. Porque quem falou? O Senhor. É isso, nós temos a certeza de que esse propósito vai se cumprir. Então qual é a missão de Deus? A missão de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus é que toda a humanidade veja, conheça, desfrute da glória de Deus. E qual é a glória de Deus? É o seu amor, a sua graça, a sua verdade, a sua santidade, a sua justiça, a sua longanimidade, a sua misericórdia. E é o coração de Deus, é repartir-se com a humanidade. E isso começou a ficar cada vez mais detalhado em Gênesis 12, quando ele chama Abrão. Você sabe, Israel não existia ainda. Haviam vários povos, haviam descendentes de Caim, de Noé, com seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E aí vem todas aquelas nações, capítulo 11 de Gênesis. Mas no capítulo 12, Deus chama Abrão, um que não era. Ele descreve a si mesmo como um peregrino, lá da região de Ur. E ele, então, recebe aquela palavra do Senhor: sai da tua terra, do meio da tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer você grande, mas você seja a bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
mas através de você, Abraão, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Percebe que Deus tem um alvo específico. Há uma direção, ou seja, não é no atacado, no geral. Essa glória, ela não é para ser proclamada em outdoors ou simplesmente em websites. Não, ela precisa se personificar, ela precisa concretizar, se tornar concreta em todas as famílias da terra, em todos os povos da terra. Essa é a missão da igreja. Nós recebemos isso, essa herança de Israel. Por quê? Porque Deus escolheu Abraão e formou dele um povo. Israel nasce ali. E Israel recebeu essa missão de Deus. As nações veriam Israel, veriam a bênção do Senhor sobre Israel e reconheceriam, há um Deus sobre Israel. Quem é esse Deus? Como Ele é? Por isso que no Antigo Testamento a gente entende que o movimento de missões é centrípeto, é de fora para dentro. As nações veriam a bênção de Israel e procurariam Israel para conhecer ao Senhor. Essa é a missão no Antigo Testamento. Todos os povos deveriam ver Israel e reconhecer. A questão é o seguinte: o povo de Israel entendeu isso? Em alguns momentos, sim. Foi obediente? Em alguns momentos, sim. Mas na maior parte do tempo, não foi. E aí, então, Deus busca um remanescente. Jesus Cristo vem no meio daquele povo, onde vivia o ápice daquela negação disso tudo. Israel entendeu que era para ficar para si a bênção. E é um risco que muitos de nós, a gente corre esse risco. A gente pede por bênçãos, pede por livramentos, pede por prosperidades, e ok, quando vem a bênção, a gente muitas vezes é tentado a reter. E Israel começou a reter. E Deus mandava os profetas, e Israel matava os profetas. E foi assim, muitos e muitos anos. A pergunta é, será que nós, igreja brasileira, não estamos correndo no mesmo risco que Israel correu? Por que eu digo isso? Porque essa bandeira, se vocês tivessem ideia, talvez você tenha, mas se você tivesse ideia de quão preciosa é essa bandeira, em tantas nações, em tantos povos. O passaporte brasileiro, você tem passaporte? Você tem noção de que o passaporte brasileiro é um dos mais procurados no mercado negro para ser falsificado? Porque com o passaporte brasileiro a gente pode entrar em quase todos os países. Mais do que isso, mais da questão da legalidade de poder entrar, de ter relações, nós somos bem-vindos em muitos países. Bem-vindos. É diferente de um europeu, de um americano, de um canadense, um inglês, um alemão. Tem muitas nações hoje, as principais nações, onde estão os povos não alcançados, que não querem, de maneira alguma, receber cidadãos do primeiro mundo. Algum tempo atrás eu estava falando com um irmão muito querido, um americano. E a gente estava falando sobre a importância do Irã. E temos gente lá, temos trabalho lá, temos propósito ali. Eu convidei para que ele fosse comigo. Ali na conversa, animado. E ele falou, Zé, eu não tenho a mínima condição de chegar perto do aeroporto do Irã. Eu não posso aterrissar no Irã. A hora que eu aterrissar no Irã, eu sou preso. E assim, muitos outros países. Uma das vezes que isso me bateu mais caro foi em 99, um pouquinho depois da época do Walkman. Um pouquinho depois, mas aí já faz alguns anos. Eu fui desafiado junto com a liderança de estávamos num encontro missionário em Foz do Iguaçu, e
estourou uma revolução na Indonésia. Timor-Leste estava querendo se tornar independente. Não sei se você lembra disso. E havia uma equipe de missionários brasileiros que ficou desaparecida. Naquele tumulto, a comunicação foi cortada, a capital Dili estava sendo destruída, gangues e o exército indonésio tentando controlar, incendiaram a cidade toda, e uma equipe de brasileiros, 12 pessoas, ficou perdida, a gente não sabia. E aí chamaram quem poderia ir para tentar localizar. Por quê? Porque o passaporte brasileiro pode entrar na Indonésia, sem visto. E aí, 3 pessoas, nós nos voluntariamos para entrar num país em guerra. A história é longa, mas eu vou abreviar. Mas falou, bom, já que a gente vai para a Indonésia, né, para chegar em Timor-Leste, tem que passar pela Indonésia. Indonésia é um país muçulmano, o que a gente pode fazer? A gente pode levar a Bíblia. Ótima ideia. Compramos 2.000 Bíblias e levamos 3 pessoas, com aquelas malas, mochilas. Aí a gente sabe o que é chegar num país fechado, totalmente muçulmano, com Bíblias. E a gente tinha nos preparamos, o telefone da Embaixada Brasileira, caso nós fôssemos presos, a gente iria ligar, tentar algum tipo de liberdade. Mas enfim, estávamos nós 3 e saí do avião, fomos para a alfândega e ali eu apresentei meu documento no balcão. Era um balcão muito alto, está bem acima assim, da gente, um senhor com um semblante fechado. Eu coloquei o passaporte, ele abriu e leu, Roberto. Eu olhei para cima, yes, José Roberto, meu nome. Ele não olhou para mim, continuou olhando para o passaporte e falou mais forte, Roberto. Eu olhei para trás assim para os dois, eu falei, ora aí. Eu falei pela segunda vez, yes, José Roberto, tentando imitar a dicção dele. Terceira vez, ele olhando para o passaporte, Roberto, Kaká, Ronaldinho. Ele começou a dar a escalação da seleção brasileira ali. Olhou para mim a primeira vez, abriu um sorriso, bateu o carimbo no passaporte, que eu tenho esse som até hoje, pum, e aí eu peguei as Bíblias, as mochilas que estavam ali, ele não fez mais nenhuma pergunta, 3 meses a gente poderia ficar lá e a gente entrou sambando. Isso é uma porta de Deus. A primeira coisa, a gente, além das Bíblias, nós levamos leite em pó, porque queríamos abençoar as crianças que estavam em campos de refugiados, em ginásios. E quando a gente entrou, eu lembro de entrar no ginásio, imagine um ginásio totalmente fechado, com milhares de pessoas sentadas no chão, em esteiras, e lá no meio eu vejo uma criancinha, e a hora que eu olhei, ela olhou para mim. Era um menininho que estava com a camisa da seleção brasileira. Eu falei, Senhor, e aonde a gente ia, nós éramos bem recebidos. E eu posso falar para você de histórias e histórias, testemunhos e testemunhos. A questão é, nós temos noção do que Deus está fazendo na nossa geração em relação às nações, do Brasil em relação às nações. O privilégio que nós temos. Quando normalmente eu saio em congressos missionários, de estratégia missionária, muitas vezes há momentos de oração. E aí eles abrem os microfones, colocam os microfones, e eu estou falando de um específico em Singapura, onde a gente estava orando, e aí vem uma pessoa na frente, microfone, e começa a orar pelas nações, e aí começa a orar pelo Brasil. Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, desperta o Brasil. O Brasil tem sido tão abençoado pelo Senhor. Tanto foi investido. A igreja agora é grande. A igreja agora é forte. Tem tantos recursos. Senhor, desperta a igreja brasileira. E eu ali no meu coração quebrantado,
Quando a gente sai daquela reunião, as pessoas veem, né, o meu crachá, José Prado, Brasil, começam a me parar, querendo tomar café, querendo almoçar. Falam, olha, eu preciso de missionário, eu preciso de missionário. Vocês têm noção de que os povos estão abertos? Estão pedindo. E nós estamos prontos ou não a ir? Jesus disse muito claramente: vão e façam discípulos, aonde? Todas as nações. Todas as nações. É muito bonito ver essas bandeiras aqui. Elas nos ajudam a entender um pouco a diversidade, o colorido, a riqueza disso tudo. Vamos falar um pouco sobre o avanço da igreja. E eu quero começar falando sobre isso com esse mapa. Você conhece esse mapa? A legenda desse mapa está em Abacuque 1:5, que é uma das respostas que Deus deu para o profeta. E ele diz assim, Abacuque, levante os olhos e veja as nações. Porque Abacuque estava reclamando da situação ali em Israel, do povo, da violência, e Deus, na primeira resposta, no verso 5, falou, vem cá, levanta o rosto, levanta os seus olhos, olha para as nações, porque eu estou fazendo nos seus dias coisas tão grandes, mas tão maravilhosas, que você não acreditaria se eu contasse. Essa é a legenda desse mapa. Na nossa geração, Deus decidiu colocar um mundo de ponta cabeça. Explico. 1960, um pouco depois, um pouco antes de eu nascer, melhor dizendo. 60 é quando o Calixto nasceu. A igreja, em 1960, ela era fundamentalmente no norte, na Europa, nos Estados Unidos, uma igreja branca ocidental. Durante a minha vida, durante esses quase 60 anos, o que aconteceu? A igreja no norte foi diminuindo e a igreja no sul foi aumentando. África, Ásia e América Latina. Nós entramos na igreja. Provavelmente você tenha se convertido nessa época, né? Olha aí, nós entramos aqui. O que isso implica? Qual é a implicação dessa informação com a afirmação que eu acabei de fazer, da igreja brasileira? Ou seja, se existem povos e nações, como nós estamos vendo aqui nessas bandeiras, e se elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e se Deus quer, e Jesus falou que a gente fizesse discípulos nessas nações, qual igreja prioritariamente tem que se apresentar diante de Deus para responder a esse apelo? É a igreja no norte ou a igreja no sul? Claro que a igreja como um todo, mas a responsabilidade cai hoje muito mais sobre nós. Muito mais. Hoje nós temos a maioria. Nós temos a maior parte dos recursos, das pessoas, das instituições teológicas, missionárias de ensino, estão aonde? África, Ásia e América Latina. É nós, é a nossa parte, é a nossa vez. Lembra da corrida de revezamento? Quando você tem aquele bastão, 4 corredores, e aí um vai passando o bastão está com a gente. Levanta sua mão aí. Olha nele, você está vendo, você tem um bastão? Esse é o Evangelho. Você recebeu ele. Para que ele chegasse aqui na tua mão, muitas pessoas ficaram pelo caminho. Quantos e quantos missionários do norte vieram para cá e morreram no porto? Desembarcavam no porto. E muitas vezes não duravam 15 dias, eram cometidos de febres, de enfermidades tropicais. Não estavam preparados, não tinham anticorpos, não tinha vacina, não tinha nada, eles morriam.
nos cemitérios de grandes cidades, como Santos, como Recife, como muitos outros portos, existem cemitérios, e nesses cemitérios você vai encontrar o nome de muitos de nossos irmãos, que não viveram nem a ponto de chegar a São Paulo, não conseguiram chegar. Uma geração teve que pagar um alto preço para que hoje a gente estivesse aqui. A pergunta é: estamos cientes disso que nós temos hoje, do privilégio que nós temos? Falando em tradução da Bíblia, línguas com as Escrituras, desde 1500 até o ano 2000, veja a progressão geométrica de avanço, de tradução da palavra. Veja o avanço. Esse gráfico foi feito um pouquinho depois dos anos 2000, eu atualizei ali, 2023, está vendo o número? 3.658 línguas com as Escrituras. E olha a velocidade. Nos últimos anos isso tem aumentado. Graças a Deus a igreja tem respondido a isso. Mas eu vou dar um outro detalhe para você. Dos povos não alcançados, que não tem a Bíblia, que não tem Escritura, que você precisa ter uma Bíblia traduzida para iniciar qualquer processo de discipulado, de evangelização. Ter a palavra na língua do povo é a primeira coisa. E entre essas nações, 2 nações se destacam pela quantidade de povos não alcançados e de necessidade de tradução bíblica. Indonésia e Nigéria, vou citar 2 só. O que esses 2 países têm em comum? Além da grande quantidade de povos, além da necessidade de tradução bíblica, Indonésia e Nigéria são países que têm qual religião? Religião muçulmana. É onde a igreja é mais perseguida. 2 dos países onde há mais forte perseguição. Mas você quer saber aonde os trabalhos de tradução bíblica foram mais projetos de tradução bíblica se iniciaram nos últimos 10, 20 anos. Quer saber aonde? Nigéria e Indonésia. Por quê? Porque é uma igreja pequena, fiel, uma igreja corajosa, uma igreja destemida, uma igreja que está pronta a pagar o preço. Eu já visitei. Estive no encontro de pastores em Jakarta, na Indonésia. Um encontro secreto, claro. Todos eles carregavam nos seus corpos a marca da perseguição. Todos. Facões, cicatrizes de machado. Todos eles tinham em seu corpo as cicatrizes da perseguição. Claro que eles foram os que sobreviveram, imagina quantos morreram. Mas ali eles estavam se organizando. E a gente foi lá do Brasil, olha só, para encorajá-los. Para encorajá-los. E eu tive que pedir perdão, porque eu vou falar o que para vocês? E um desses pastores, ele tinha uma cicatriz que tomava quase que as costas todas. Com a camisa, você via, ela começava aqui no pescoço, terminava aqui nas costas. E ele foi um que disse assim: pastor, nós temos uma porta aberta diante de nós. Eu falei: como assim? A Indonésia está fechada, é muito difícil, a igreja é pequena. Não. Você sabe quando você chega num shopping center, normalmente as portas estão fechadas por causa do ar-condicionado. E você observa de longe e elas permanecem fechadas. E elas vão continuar fechadas se você não avançar. Mas à medida que a gente avança, à medida que a igreja avança, à medida que a igreja indonésia avança, essas portas se abrem. Porque quem abre a porta é Deus. A igreja precisa o quê? Obedecer.
ir em direção a essa porta, mas está fechado, mas tem perseguição, mas tem muita... Obedeça, vá, saia da sua casa, saia do seu canto, vá, obedeça. Você não foi chamado para produzir resultado, vou dizer claramente. Um dos grandes pecados da nossa geração é ser avaliado pelo sucesso. No reino de Deus, sucesso não é resultado. No reino de Deus, sucesso é fidelidade, obediência. Não importa. Ah, mas e se eu perder tudo? Vá. Ah, mas e se o preço? Vá, mas vá. A igreja foi chamada para ir. Muitos dos povos hoje não alcançados, eles estão em áreas inóspitas. No Sahel, na África, na Ásia, em muitos lugares. Se você pensar no seu próprio conforto, você não vai. Se você fizer exigências, você não vai. Mas se você for obediente à palavra, você vai. Amém? Se você puder me ajudar aí, porque ela não está indo mais aqui. Puder avançar o slide. Agora. Opa, então vou voltar aqui. Desculpa. Uma informação então para você. Vou deixar nesse slide aqui. Os pontos em vermelho. Acho que está diferente aqui, o meu retorno do slide. Então tá. Povos não engajados. Vocês já ouviram falar sobre isso? Existem povos não alcançados. Povo não alcançado é um povo em que não existe uma igreja suficientemente madura e forte para evangelizar seu próprio povo. Por exemplo, nessa viagem que eu fui lá para a Indonésia, eu tive numa aldeia, numa vila, onde fui visitar uma família cristã, evangélica. Essa era a única família no meio de um povo todo. Um povo ali daquela região, com mais de 6 milhões de pessoas, aquela etnia. O que significa isso? Que eu estava na casa de um crente, dentro de um povo não alcançado. Mas não tem um crente lá? Sim, tem, mas não tem uma igreja suficientemente forte para evangelizar seu próprio povo. Isso é povo não alcançado. Agora, dentro da classificação de povo não alcançado, existe uma subdivisão, que é esse, povo não engajado. O que significa isso? Que, além de ser um povo não alcançado, não tem nenhuma iniciativa missionária. Nada. Não existe igreja, não existe tradução da Bíblia. Não existe nada. Como é que você se sente com essa informação? Milhares de povos. E aí eu estou falando, não é só que não são alcançados, é que não tem nenhuma iniciativa. Depois de quantos anos de evangelho? Isso aqui é algo para a gente ir para casa e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça em relação a isso? Porque não é, eu não admito essa realidade. Eu me revolto com isso e eu oro, Senhor, usa a minha vida para reverter esse quadro. E aí você fala, será que isso chega mais perto da gente? Ou vamos falar em termos de investimento missionário. O que nós temos feito como igreja global para mudar esse quadro? Em termos de envio de missionário, desculpa, está em inglês. Eu peguei essa informação, é a mais recente, achei que poderia trazer para vocês, que vocês iriam entender visualmente. De cada
30 missionários que são enviados, um é enviado a um povo não alcançado. Não estou falando nem não engajado, estou falando não alcançado, tá bom? Em termos de dinheiro investido, 1 para 50. Ou seja, a gente precisa rever a nossa estratégia. Por quê? Se a gente continuar nesse mesmo ritmo, o pastor Luiz falou uma coisa, falou que tem urgência. A obra missionária tem urgência. Você concorda com isso? Então, se nós temos urgência, esse quadro precisa mudar. Nós precisamos converter a nossa estratégia, o nosso plano, para isso, para onde tem menos recursos, onde existem menos pessoas. A gente precisa enviar, de fato, missionários que vão para povos não alcançados. Nós precisamos investir os nossos recursos aonde há a maior necessidade. Amém? Questão de foco, porque se a gente continuar os próximos 50 anos nesse mesmo ritmo, nós vamos ser cobrados por isso. Brasil. Esses pontinhos vermelhos são os povos não alcançados, sem trabalho evangélico aqui. Tão longe de nós? Por que a gente não chegou até eles? Você vai dizer, pastor, são povos, né, indígenas, eles têm uma outra cultura, eles estão em lugares de difícil acesso, precisa de ter treinamento. Bom, vamos lá. O mais comum, a gente não tem dinheiro para chegar até eles. Porque vai gastar com combustível, com avião, com navio, com barco, com diesel e gasolina, e não tem, a igreja brasileira não tem dinheiro para chegar até eles. Verdade? Não é isso, pastor, a gente até tem dinheiro, mas é que é tão difícil você preparar uma pessoa para ir para essas nações, essas etnias. Precisa ter antropologia, precisa ter linguística, precisa ter comunicação transcultural. O Brasil não tem esses centros de formação, é verdade? Não. O Brasil tem, dos 5 centros de excelência de treinamento missionário no mundo, 3 estão no Brasil. Eu estou falando de antropólogos pós-doc, cheios do Espírito Santo. Nós temos isso? Temos. Glória a Deus. Você vai falar, bom, então não é questão de dinheiro, não é questão de treinamento, não tem pessoas que queiram ir. E eu posso falar junto com o pastor Calixto. Estou nessa estrada há 38 anos. E eu estou cansado de ver vocações que são geradas pelo Espírito Santo no seio da igreja. Eu vou repetir, eu estou cansado de ver vocações que são geradas pelo Espírito Santo no seio da igreja serem abortadas pelo caminho. Muitos são deixados para trás. Existe sim um movimento do Espírito Santo no meio da igreja, chamando, levantando pessoas. A questão é que muitas de nossas igrejas estão fechadas a enviá-los para essas nações. Por quê? Mas lá vai dar resultado? E será que vai ter que... A gente pode colocar a nossa placa da denominação lá, quando tiver um trabalho? Não vai precisar. Queridos, você entende isso? Você entende de que... Vou contar um testemunho de uma dessas etnias. Um cacique ouviu que uma missão brasileira, Missão Novas Tribos, iria começar um trabalho lá no Amapá. E esse cacique veio então de uma aldeia que já estava alcançada. Ele veio e se dirigiu à pista do aeroporto onde a direção dessa missão estava chegando para começar. E ali ele trouxe junto com ele uma outra comitiva de líderes indígenas de uma outra região que não tinha igreja. Ele levou junto. E chegou lá na pista do aeroporto, ele abordou o diretor da missão e falou assim: nós queremos missionários. E o diretor da missão chegou ali, não estava entendendo, identificou a etnia. Sim, nós estamos mandando um casal, eles estão chegando. Tal. Não, esses meus irmãos aqui, eles estão pedindo missionário, mas não tem. Não, mas nós estamos mandando um, mas nós precisamos de muitos. Quanto custa um missionário?
O índio perguntou. O problema é dinheiro. Saiba que em muitas regiões do Brasil, os índios têm recursos. Eles plantam, ok, tem recursos, entenda isso. E na cabeça do cacique é o seguinte: se o problema é dinheiro, a gente paga. Quanto custa o missionário? O diretor falou, não é questão de dinheiro. O cacique, então, ele se volta para os outros e começa a bater no peito. Você sabe que esse gesto, na maior parte das culturas, era um gesto de luto. Eu já vi muitos enterros na Ásia, na África, as pessoas seguem o cortejo batendo no peito. Dor profunda, angústia. E aquele cacique começa a bater no peito e ele começa a falar uma frase teológica. Sabe o que ele falou? Eu sou um desgraçado. Eu sou um desgraçado. Não tem missionário para minha aldeia. Eu sou um desgraçado. Por que esse cacique está falando uma frase teológica? Qual o significado da palavra desgraçado? Eu não tenho acesso à graça. Eu não tenho acesso à graça porque não tem missionário, porque você não envia missionário, porque a igreja brasileira não está disposta a enviar missionário. Eu sou um desgraçado. Você entende a potência dessa voz? O Espírito Santo falando através desse cacique. E eu posso falar de muitos outros, desse mapa. Missionárias que vieram há 40, 50 anos com seus maridos, foram para essas aldeias, dedicaram a vida toda, seus filhos casaram, foram embora. Vou contar um caso. Seu marido morreu, ela ficou. A missão querendo tirar ela. Vem, descansa, você já serviu 35, 40 anos, vem. Ela falou, eu só saio daqui quando vocês enviarem um novo casal. Eu só saio daqui quando vocês enviarem um novo casal. E aí eu volto à pergunta. Tem gente querendo ir? Tem. Tem centro de treinamento? Tem. Tem recurso? Tem. Então por que a igreja não vai? Como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Entenda a força que a igreja tem, como corpo de Cristo, no envio, no sustento, na oração, no apoio. É um trabalho para a igreja toda, não é um trabalho para uma pessoa. De novo, visitando missionários em vários lugares. Quantas vezes eu cheguei a encontrar missionário ferido, quebrado, que só não volta para casa porque tem vergonha, porque a igreja vai dizer que ele falhou. Mas quem falhou nessa história? Não tinha dinheiro, não enviava dinheiro, ele estourou o cartão de crédito. Primeira coisa que eu cheguei foi em Costa Rica, minha primeira experiência fora do Brasil, 1995. Está aqui meu cartão de crédito, vamos fazer compra. Você está passando fome, não tem comida na sua casa. Queridos, a igreja, ela pode fazer, mas tem que ser um trabalho da igreja toda, não pode ser só de pioneiros e gente, sabe? Não pode ser. Estão comigo? E Jesus disse que eu tenho outras ovelhas. Nos últimos anos, vou falar um pouquinho para vocês do que a gente tem feito. Bom, vamos falar isso aqui. O que a gente precisa? A gente precisa de uma nova conversão. A gente precisa se converter a Jesus e a missão dele. E a gente precisa se converter ao próximo, principalmente ao vulnerável, ao pequenino, aquele que ninguém quer, ninguém cuida. A igreja precisa se converter. Eu preciso me converter. Eu convido você a se converter nessa manhã. O que a gente está fazendo como família? Está aí, o pastor Luiz falou do cassete.
nós gravávamos cassete, eu e minha esposa. Éramos parte de um grupo chamado Milad, Ministério de Louvor e Adoração. Com 20 e poucos anos, a gente saiu por esse Brasil dentro de um ônibus evangelizando, íamos em praças e tal. E quando eu achei que... Aí, agora, depois de 38 anos, estamos assim. Continuamos na luta, olha aí. Estou bem, né? Mas a gente iniciou, alguns anos atrás, um trabalho. Opa, vamos lá. Aí, a nossa família hoje, temos 3 filhos, 2 já são casados, tem essa nossa netinha, Elisa, hoje ela está com 2 anos. Mas a gente entendeu que Deus está usando uma nova estratégia para acordar a igreja. O que é? A dispersão, a diáspora. Muitos desses povos que estão nessas nações e que estavam inalcançáveis até 10 anos atrás, agora não, agora eles estão vindo até nós. Bengales, povo de Bangladesh, uma das nações mais populosas da Ásia, com o maior número de povos não alcançados. Tem muitos bengales que vêm especialmente ao Paraná, sabia? Sabia por que vem gente de Bangladesh para cá? Para trabalhar nos frigoríficos, nos laticínios. E tem cidades do interior do Paraná que tem comunidades com 20, com 50, com 100 bengales. Povo não alcançado, vindo para cá. Esses têm sido dispersos, eles vêm e são acolhidos na maior parte por países pobres, não são países ricos. A maior parte são crianças. Muitas vezes pagam um preço altíssimo para chegar aqui. Desculpa a foto, mas você precisa entender e saber que muitos dos que chegam aqui, chegam com essas cicatrizes. Eles vendem os seus órgãos para poder pagar a passagem para vir para cá. Então, quando você olhar um estrangeiro na rua, não olhe só a sua fisionomia, quem sabe, tente imaginar na sua pele que marcas ele traz para ter chegado até aqui. Não vamos entrar na onda de muitos, da xenofobia. Xeno, estrangeiro, fobia, aversão, o ódio ao estrangeiro. A igreja foi chamada a filoxenia, hospitalidade. A palavra bíblica de hospitalidade é filo, amor, xeno, ao estrangeiro. Olha só, qual é o antídoto para a xenofobia? A filoxenia, a hospitalidade bíblica. E há 10 anos nós recebemos o primeiro grupo de sírios. O pastor Calixto estava com a gente. Eu era pastor em São Paulo. Essa comunidade, Projeto Raízes, nós acolhemos uma família com 18 pessoas, 18 sírios, 4 gerações. Depois disso, a gente abriu uma casa de acolhimento, a primeira casa de acolhimento, chamava Casa Azul. E a partir daí a gente começou a receber pessoas, alguns deles cristãos perseguidos, como esse senhor da foto. Um pastor paquistanês que veio de maneira milagrosa no Brasil, não dá tempo para contar a história, mas ele veio e a gente teve o privilégio de acolhê-lo. E assim por diante, mas vou mostrar uma foto, essa aqui. Volta um. Essa é uma família curda. O povo curdo é um povo não alcançado. Mais de 30 milhões de pessoas estão lá no Iraque, na Turquia, no Líbano. Estão ali. O povo curdo não tem terra, mas é uma etnia. São perseguidos pelos outros povos. Os curdos vieram às dezenas no Brasil. E essa família, especialmente, me ligaram e falaram: pastor, está chegando uma família. Eles estão aqui no campo de refugiado com a gente, era um pastor da igreja que estava lá, me pedindo para acolher, e eu fui no aeroporto. Essa foto foi tirada no aeroporto, lá em Guarulhos, em São Paulo. Só que ela não falava nem português, nem inglês, eu não falava árabe, eu só falava um pouquinho. O árabe que eu falo, Ana Assis Youssef. Ana, eu. Assis, pastor Youssef, José. Eu sou pastor José. E ela não acreditou nessa minha eloquência. Ela não queria vir comigo, eu ia dar abrigo para ela. Mas era uma mãe com 4 filhos, 2 adolescentes, 2 menores, totalmente assustada. Ela carregava uma pastinha, está ali, pastinha verde na mão com os documentos, ela só falava: refugie, refugie, refugie. Eu falei: eu sei, é refúgio, eu estou aqui. Ana, Assis, Youssef, come on, yala, 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 yala. E ela, vamos, vem. E ela não queria. Até que eu consegui uma
uma síria que pudesse falar com ela por telefone, ela aceitou a vir para a nossa casa. Mas aí no caminho ela estava chorando, chorando muito. Na verdade, a gente ia acolhê-la num acampamento, que ficava do outro lado. Você conhece São Paulo, a gente estava lá em Cumbica e ia para Santo Amaro. E eu falei para minha esposa, eu liguei para ela, falei, amor, eu recebi a família aqui, né, a mãe e os filhos, e eu continuei, ela já falou para mim, nem vem. Conhece essa palavra assim? Quando a sua esposa fala, nem vem. Eu falei, não, você não está entendendo, a mulher está grávida, ela chegou, ela vai dar luz aqui no carro, a gente precisa acolher em casa, não dá para levar para outro lugar. Ela, você sabe, nossa casa. Eu falei, amor, e ela falou, pode trazer. Nós acolhemos essa família na nossa casa. São muçulmanos. A primeira coisa que o menino mais velho pediu foi uma bacia para ele lavar-se e fazer as suas orações. Beleza, está aqui. O que a gente não sabia é que justamente esse menino, ele foi sequestrado pelo Estado Islâmico, ficou 2 anos nas mãos dos terroristas, e o marido, o pai, teve que se vender como escravo para pagar o resgate dele. E com dinheiro que ele se vendeu, ele comprou o menino de volta e comprou as passagens e mandou eles para o Brasil. Então você imagina o contexto. O que eu posso dizer para você é que nós fomos usados por Deus para acolher, para filoxenia, para amar o estrangeiro. É diferente, é diferente. Tem atrito, é complicado. Mas o final da história é que Cristo foi testemunhado. Lembra que, note, eu não estou falando que eles se converteram. De fato, eles se converteram. Mas não é isso. Nosso trabalho não é converter pessoas. Nosso trabalho é o quê? Testemunhar do amor de Jesus. É isso que nós somos chamados a fazer. Testemunhar do amor de Jesus. Eu não sei o que você está sendo chamado nessa manhã a fazer. Eu só queria que você, simbolicamente, abaixasse a sua cabeça e olhasse para as suas mãos. Porque Jesus não vai pedir nada de você que Ele já não tenha dado nas suas mãos. Jesus não vai pedir outra coisa. O que Ele pede de você é fidelidade, amor. Como Ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me pastoreia as minhas ovelhinhas. Essa foi a palavra de Jesus. Então, olhe para as tuas mãos e veja quais recursos que esse Jesus já colocou nas tuas mãos, para que você seja a resposta para esse mundo dividido, perdido, sem esperança. Ele já colocou os dons, os recursos, a vontade, a saúde, as oportunidades. Está tudo aí. Eu queria que você ficasse em pé num gesto de novo de fé e dissesse assim: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o teu filho, a tua filha. Eu venho para o altar nessa manhã, não somente eu, mas a minha casa. E muitos pela fé podem falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se apresente diante do Altíssimo. Fala assim: Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, é teu. Que os meus projetos, que os meus sonhos, que os meus planos sejam os teus sonhos, os teus projetos e os teus planos. Tira de mim, arranca do meu coração aquilo que não é teu. Me ajuda a discernir as portas. Me dá coragem para avançar. Em nome de Jesus, me batiza com teu amor.
Mergulha-me no teu amor de forma especial nessa manhã, para que não haja espaço no meu ser, a não seja o teu amor, a tua graça, para que dos meus lábios não saiam palavras que não sejam palavras tuas, para que da minha mente não saia pensamentos que não os teus pensamentos. Pai, dá-nos olhos de fé, de coragem, de intrepidez. Faz como o Senhor já fez na história tantas e tantas vezes. Faz de novo. Pai, aqueles que estão endurecidos, quebranta, Senhor, nessa manhã o coração. Aquele primeiro amor, aquela primeira vontade inexplicável de fazer somente a tua vontade, Senhor, renova, transborda. Se há pecado para ser confessado, confessa agora. E confessamos, Senhor, como igreja, como pastores, como liderança, como igreja, Senhor, que muitas vezes não temos priorizado os teus planos. Perdoa-nos, Senhor, corrige-nos, traz-nos de volta ao teu foco, Pai. Faz isso para a honra e glória do teu Filho Jesus, para que as nações possam cantar conosco, aleluia, para que os povos te adorem. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pastor Calixto. Ainda em pé, irmãos, nós vamos cantar um hino, um dos hinos que durante anos e anos tem tocado o povo de Deus e despertado. Enquanto nós cantarmos esse hino, eu acho que vale a pena aqueles que têm sido tocados por Deus em termos de vocação, de vir aqui à frente, se ajoelhar aqueles que puderem e dizer unicamente: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Esse hino é Ide e Pregai. Só que em especial eu gostaria também que viesse um casal, o Luiz e a Ana, onde eles estão, de Ventania, que viessem aqui à frente. São os nossos missionários em Ventania. Eles estão plantando um trabalho no interior do Paraná. E um casal querido, e as lutas são grandes, mas as notícias são maravilhosas. Eu vim aqui à frente, vocês junto, queria que estivessem junto conosco. Nós vamos estar aqui, vamos cantar junto com eles, e vem aqui, fica aqui pertinho do meu lado. Vamos cantar esse hino, e aqueles que têm esse toque do Senhor, nessa chamada, eis-me aqui, vem aqui à frente, se ajoelhe. Você vai experimentar a luz de Deus que vai mostrar passo a passo o que você deve fazer. Amém? Podem ficar de joelhos aí. Luiz, por favor. Senhor, nós te louvamos, damos graças ao teu nome. Sabemos que tu és soberano sobre todas as coisas, sobre todas as nações. E nós te agradecemos por tocar o nosso coração. Depois de muito tempo, Senhor, o Senhor nos convenceu e nós só nos arrependemos por não ter começado antes. Abençoamos essas pessoas que estão aqui na frente, abençoamos esse povo, Senhor, essa tua igreja, com a unção poderosa do Espírito Santo, que convença os corações, como convenceu o nosso, Senhor. Porque o tempo é curto, Senhor, a tua volta está próxima. Por isso nós pedimos a tua bênção, a tua proteção, e te louvamos, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, pastor. Que a palavra podemos encerrar. Vão na paz do Senhor, no amor do Senhor e na comunhão do Espírito, em nome de Jesus. Amém.